Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Eu lhe convido a estar conosco até o final. Hoje, quarta-feira, estaremos falando a respeito do que nós fazemos na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós realizamos reuniões voltadas para o investimento do seu bem mais precioso. Qual é o seu bem mais precioso? Você sabe qual é o bem mais precioso? Talvez você, mãe, você pode me responder, são os meus filhos. Talvez você, esposa, você fala que é o seu marido, ou você tem a pessoa amada, pensa que é a pessoa amada que é o seu bem mais precioso, ou até mesmo a sua própria vida. Mas o seu bem mais precioso não é a vida, o fôlego da vida, mas a sua alma. A alma que está dentro de você, que sente tudo que você percebe ao seu redor, que vê tudo que os seus olhos recebem como informação. E nós estaremos falando a respeito qual foi a direção do Senhor Jesus a respeito do seu bem mais precioso. Vamos falar a respeito de testemunhos, pessoas que tiveram um encontro com Deus e através do encontro com Deus tiveram todos os aspectos da sua vida transformados, de forma geral, né? Família, saúde, sentimental, financeiro, porque o espiritual foi transformado. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Valdeleide Gomes, eu tenho 45 anos e eu tive uma infância tranquila, né? Onde eu vivi durante 21 anos com os meus pais, até eu sair da minha casa do Nordeste e vir para São Paulo. Chegando aqui, eu me relacionei com uma pessoa, fomos morar juntos 7 meses, e nos 7 meses que estávamos juntos, eu fiquei grávida. E aí a gente continuou morando juntos, só que a gente tinha muitas brigas, né, muitos desentendimentos, e eu fui levando, achando que um dia isso poderia mudar. Tinha muitos ciúmes da parte dele. Além dos problemas sentimentais, eu tinha uma doença incurável. Eu descobri um problema no sistema linfático, era um inchaço no pé esquerdo, que já estava tomando conta da minha perna. Tinha dores, queimava muito o meu pé, eu tinha dificuldade para andar, eu calçava um sapato, mas para tirar era muito difícil, porque enquanto eu ficava com o sapato no pé, inchava muito e eu tinha que fazer muita força para conseguir tirar do meu pé. Cheguei a procurar os médicos, porém o médico falou que era uma doença crônica e que eu ia viver com esse problema pro resto da minha vida. Tomar remédios e que não ia ter cura. Mesmo eu tomando remédios, mesmo eu fazendo o tratamento, não tinha cura. Assim a gente foi vivendo, até um dia eu descobri uma traição. Foi o meu fundo do poço, eu me vi sem chão, eu me vi sem saída. Eu pensei em morrer, porque era uma situação que eu me senti perdida. Mas eu olhava para o meu filho, eu tenho um filho, e aí eu falava, eu não posso nem desistir da minha vida porque eu tenho uma pessoa que depende de mim. Eu já conhecia a Igreja Universal, só que eu só conhecia. Cheguei a ir algumas vezes, mas não permaneci. Quando eu me separei dele, aí eu procurei a igreja, porque foi a única porta que eu vi que eu poderia ter ajuda. Eu cheguei na igreja com muita mágoa, com muita tristeza. Comecei a participar das palestras, comecei a entender o que o homem de Deus falava, que existia um Deus que curava. E eu busquei esse Deus, busquei me curar participando das reuniões. Eu levava a garrafa de água todos os domingos e ali era colocada a gota do milagre. E ali eu fui perseverando e eu recebi a minha cura. Já não sentia mais nada, o meu pé foi curado. Assim, eu olhava
e eu não acreditava, porque era um pé que eu andava, eu sentia dores, e quando eu olhei, eu já não tinha mais nada, eu estava totalmente curada. Eu entendi que para eu me libertar das mágoas, das tristezas que eu tinha, eu precisava perdoar, passar uma borracha no meu passado e olhar para frente. Porque eu passei a entender que existe um Deus que eu ouvia muito falar e que mudou a vida de muitas pessoas. Então, eu entendi que esse Deus, ele poderia também transformar a minha vida. Eu decidi perdoar. Perdoar, porque se eu não perdoasse, não tinha como eu ter uma mudança de vida, eu seguia adiante. Porque eu tinha que me libertar do meu passado. Mesmo eu sendo curada, mesmo eu sendo liberta, mas ainda me faltava algo. Eu ouvia muito o bispo falar que a gente tinha que se entregar 100%. E eu sempre perguntava para Deus, meu Deus, o que é se entregar 100%? E ali eu pedia para Deus, eu falava, me ensina como eu devo me entregar para o Senhor 100%. E ali eu me vi totalmente na dependência de Deus. Fui orando de madrugada, fui fazendo propósito e coloquei o Espírito Santo como prioridade. Ali eu abri mão de tudo, de vida sentimental, de tudo que eu poderia ter, que o mundo oferece. Ali eu priorizei o Espírito Santo. Uma quarta-feira pela manhã no meu trabalho, eu fui até o banheiro e ali eu fiz uma oração. E pedi, porque eu não queria viver sem o Espírito Santo. Eu via a felicidade das pessoas de dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. Então eu queria aquela felicidade para mim. E ali, em oração, no banheiro, eu dobrei os meus joelhos e ali o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. Foi algo que eu jamais poderia imaginar que existisse. Eu nunca tive a alegria que eu recebi naquele dia. Eu não sabia o que era felicidade, eu não sabia o que era paz. Ali eu recebi tudo de Deus naquela hora. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi como se Deus tivesse arrancado de mim aquela vida velha e colocado ali, e colocou ali uma vida nova. E dentro de mim nasceu um desejo de falar desse Deus que muda, desse Deus que transforma, desse Deus que liberta. Porque o mundo, ele te dá momentos de alegria. Mas são só momentos e o Espírito Santo, ele te dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que nunca vai ser tirada. Os problemas vêm, as lutas, as dificuldades, mas você tem certeza que ali existe um Deus que você pode contar e que nunca vai te abandonar. E você tem paz. Nada tira a sua paz. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu tenho tudo que eu nunca imaginava ter. Hoje eu tenho, que é o Espírito Santo dentro de mim. É o próprio Deus dentro de mim. Eu faço parte do grupo da evangelização e para mim é um privilégio poder falar de Jesus para as outras pessoas. E através de mim eu poder levar a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta. O Espírito Santo é o meu bem mais precioso. O Espírito Santo, ele não tem como viver sem ele. Ele é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam,
Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta e você assistiu aí o testemunho dessa senhora que, ao falar dessa sua experiência pessoal, ela transmite a mudança, a transformação que ela alcançou e foi pela fé. Talvez você assiste o testemunho dela e você me diz o seguinte, mas como eu, na minha situação, eu vou alcançar uma transformação como ela foi capaz de alcançar? Pela fé tudo é possível. Lembra que eu falei no início da programação, qual é o seu bem mais precioso? É a sua alma. E o Senhor Jesus disse o seguinte, na verdade ele fez uma pergunta. O que o homem daria pela troca da sua alma? O que você daria para salvar a sua alma? É uma pergunta complexa, porque apenas aqueles que já vivenciaram, tiveram uma experiência de quase morte, que podem responder essa pergunta. Né? Nós já falamos com pessoas que passaram por cirurgias ou acidentes e ali tiveram uma experiência de quase morte. E na sua consciência, porque não podiam falar, não podiam se expressar, pediram ajuda a Deus. E ao pedir ajuda a Deus, eles tiveram que entregar o seu bem mais precioso. Ou seja, fizeram um pacto com Deus, uma aliança, e ali tiveram a oportunidade. Mas é claro, você não precisa passar por uma situação como essa extrema para fazer uma aliança com Deus. Hoje mesmo, quarta-feira, teremos reuniões especiais que estaremos convidando você a realizar, a ter uma aliança com Deus. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30, aqui em Finsbury Park. 232 Seven Sisters Road, no norte de Londres. Você é o nosso convidado ou qualquer outra igreja universal. Talvez você não saiba qual é a direção mais próxima de si, você pode acessar o nosso website e ali você pode buscar, procurar o endereço mais próximo de si. Nós vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Leonardo Dornelles Bertagnoli, tenho 33 anos, sou engenheiro. Bom, eu vim num lar muito conturbado, né, de uma família muito conturbada. Eu fui crescendo, me alimentando daquilo ali. Então, foi gerando uma raiva, uma revolta dentro de mim. As brigas chegavam, assim, basicamente verbais, mas chegou até a ponto de serem físicas, né, a ponto do meu pai puxar uma faca para minha mãe. Então, assim, aos meus 13 anos de idade, houve o divórcio dos meus pais. Tive que me tornar o pai do meu irmão, no caso mais novo. O meu pai me rejeitou muito. Então eu cresci muito rejeitado por ele em toda a minha adolescência. Então isso me dava muita raiva. Então eu cresci com esse ódio, né, com essa raiva, com essa revolta por toda essa situação. Em paralelo eu tinha uma angústia, uma tristeza muito grande, um vazio muito grande dentro de mim. Então assim eu era muito complexado. Tipo assim, eu me achava muito inferior. Eu nunca imaginava que eu ia vestir tal roupa, eu nunca imaginava que eu ia conseguir tal profissão, que eu ia me formar, que eu ia poder casar, nunca, não passava isso na minha cabeça. Minha mãe, ela tinha problemas espirituais também, né, síndrome do pânico, então a gente não podia, toda vez que a gente, por exemplo, ia num lugar, sei lá, em um shopping, algum lugar movimentado, ela ficava em choque, assim, ela não conseguia ficar ali, ela precisava sair. E tanto eu quanto minha mãe, a gente começou a buscar alguma forma de mudar essa situação, né? Então a gente buscou ajudas, tanto em psicólogo, eu frequentei psicólogos, porém entrava e saía da mesma forma. A minha mãe começou a buscar, além das casas de religião, também em outras denominações. A minha mãe, a última porta, né, para ela foi a Igreja Universal. Então ela começou, né, aquele processo de libertação e eu vi a mudança através da vida dela e comecei a frequentar também. Nas reuniões, no momento que eu comecei a frequentar as reuniões, o que me chamava a atenção era a libertação. Era exatamente a libertação. E aquela palavra que vinha de encontro, né, você que está vazio, você que tem uma angústia, você que é triste, parecia que estava falando comigo. Foi me apresentado um Deus, né, que poderia mudar aquela situação. Então ali eu vi, poxa, tem saída. Cada palavra, em cada pregação, Deus foi falando comigo. Primeiro que eu deveria perdoar o meu pai, né?
aquela mágoa, toda aquela revolta que eu tinha dele, né? A tristeza foi saindo, a mágoa foi saindo e eu fui me libertando, né? Me batizei nas águas e aí, ouvindo as pregações, me foi apresentado o Espírito Santo. Algo que me chamou bastante atenção quando o pastor pregava era que Deus, além de tudo, Ele era Pai. Então Deus poderia ser aquele Pai que eu nunca tive. E que, além disso, o mais importante era a salvação da minha alma, né? Então eu precisava do Espírito Santo para ser salvo. Então por isso eu coloquei toda a minha força, não, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. Foi um processo, né? Eu começava a me entregar mais, eu começava a buscar mais a Deus em casa, nas reuniões, eu vinha quarta, eu vinha domingo, jejuava, usava todas as armas da fé para ter Deus dentro de mim. E eu estava colocando toda a minha força, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, né? Pedindo para Deus me preencher aquele vazio, me renovar. E ali Deus apareceu para mim. E após essa busca, eu tive aquela paz, que foi a certeza, né? A certeza de que Ele era comigo, que nada nem ninguém ia tirar aquela paz que tinha dentro de mim. Deus, ele me transformou de dentro para fora, né? Então Ele tirou toda aquela angústia, todos aqueles complexos de inferioridade que eu tinha com relação aos outros. Ele me preencheu de tal forma que eu não tinha mais tristeza, não tinha motivo mais para estar triste, eu não tinha mais motivo para estar frustrado, angustiado. Ali eu conheci o Pai, que realmente é aquele Pai que não me rejeitou, né? Que me aceitou da forma que eu sou e que me preencheu, que me aceitou, que me renovou. A partir do batismo com o Espírito Santo, Ele foi me guiando. É como se você tivesse um GPS, que aqui você pode ir, não, aqui você não vai por aqui. Então Deus, Ele foi guiando a minha vida e, consequentemente, todas as áreas da minha vida foram abençoadas. Profissionalmente, Deus me abençoou, eu consegui minha formação, consegui um bom emprego numa multinacional. Na minha vida sentimental também, Deus me apresentou minha esposa. Hoje eu sou casado, sou uma pessoa feliz, abençoado, completa no meu casamento. Aquele casamento dos meus pais, né, aquela referência que eu não tinha, totalmente, né, errada. Hoje eu tenho um casamento feliz que serve como referência para outras pessoas também, para minha própria família. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família, com meu pai, com minha mãe. A gente tem paz, a gente tem comunhão entre a gente. O Espírito Santo na minha vida hoje ele é tudo. Sem Ele eu não tenho nada, sem Ele eu não sou nada. Ele é como o ar que eu respiro, eu dependo dele para tudo. A Igreja Universal foi a minha universidade da fé, onde eu aprendi a viver, onde eu aprendi a usar a minha fé, a fé inteligente, a fé que salva, que dá vida, que dá paz. Isso eu aprendi na Igreja Universal. Eu não troco o Espírito Santo por nada nem por ninguém nesse mundo, por nada. Nada se compara ao Espírito Santo dentro de mim. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, em favor desta pessoa que nos acompanha nesta oração e talvez ela se encontre angustiada, aflita, talvez pessoas que se encontrem, meu Pai, desesperadas por conta de um problema, de uma situação. E elas talvez não considerem que o bem mais precioso é a alma dela. E a alma dela está gritando por paz. A alma dela tem sede. E sede da tua paz, da paz que só o Senhor pode oferecer. Eu te peço, consagra esta água e que ela venha, ao beber desta água, receber forças para estar conosco, hoje mesmo, e entregar a vida dela, a alma dela, ao Senhor Jesus. Nós determinamos isso pela fé. Beba da água agora com fé e seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está abençoado e recebeu forças para lutar, para seguir adiante e não desanimar. E não se esqueça, a sua alma, que é o seu bem mais precioso, ela deseja encontrar o Criador. Então hoje mesmo esteja conosco em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Lembrando que todos os domingos temos reuniões especiais, a concentração de fé e milagres com a água do maior milagre, essa corrente toda especial que estamos realizando em todas as igrejas universal,
aqui em Finsbury Park, será às 10 da manhã, você é o nosso convidado. Convide a sua família, os seus amigos, aquele que você sabe que precisa de um milagre, não somente físico, mas principalmente na alma, a restauração da alma. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.